Quem é esse Mon? É Monster Strike. Monster Strike é um popular jogo de celular da empresa Mixi, produzido por Yoshiki Okamoto, ex-designer da Capcom. Nele, você coleciona monstros e lança eles em versão esférica nos seus inimigos, meio que como num jogo de sinuca, para vencê-los. Bom, claro que tem muito mais do que só isso, mas com isso já dá pra ter uma ideia. É um joguinho bem popular e lucrativo, então não demorou para ele estender seu alcance para outras mídias, como jogos de console, mangás e, sim, animes. O primeiro deles foi lançado em 2015, direto no YouTube, uma produção do estúdio Hibari que durou 51 episódios. Dito isso, esse vai ser um pouco diferente aqui pro canal. Diferente dos animes que eu cobri até agora, esse tem episódios curtos, variando de 7 a 8 minutos cada. Então, não seria certo eu cobrir só 5 episódios dele, como faço com as outras séries. Portanto, resolvi aumentar isso para 12 episódios, o que ainda é um pouco abaixo da média dos 5 episódios de 21 minutos cada, mas é porque esse é um bom ponto de corte para a história. Além do que, são episódios curtos bem recheados de coisa. Bom, com isso explicado, vamos ao negócio. O herói da nossa história é um adolescente meio metido chamado Ren Homura, que está voltando para sua cidade natal após morar muito tempo longe dela. Só que ele, por alguma razão misteriosa, não tem memória nenhuma de quando morava nela. Enfim, ele se matricula em uma nova escola, se reencontra com uma amiga de infância da qual ele não se lembra e deixa seu celular cair e racha a tela dele, tudo no mesmo dia. Ao pegar o celular do concerto, Ren nota que um novo programa foi instalado nele, Monster Strike. Monster Strike é 最大4人で楽しめるハンティングアクション RPG. 友達と協力して強大な敵に立ち向かおう. Sabe, eu tô começando a achar que esse anime é um comercial, sou só eu. Logo após ele instalar esse jogo super incrível e legal, ele é desafiado para lutar Monster Strike com esse salaryman. Só que o jogo é real! Com monstros reais! Com lobos com cabelo de anime reais! Acuado, Ren recorre ao seu celular, que pede que ele o utilize para libertar um tal de Oragon. E o rapaz o faz, chamando o fofíssimo Oragon para nossa realidade. O dragãozinho diz pro Ren lançar ele mesmo no adversário, no estilo sinuca do jogo real de celular, só que Ren não consegue fazer isso direito porque não recebeu um anel necessário para isso, o Strike Ring. Felizmente, a amiga de infância dele, o nome dela é Aoi Mizusawa, por sinal, aparece para salvar o dia, entregando um desses anéis pro rapaz. Ele o coloca no dedo e, ao fazê-lo, muda de personalidade e de tonalidade da cor do cabelo também. Agora, ele não só está mais confiante, como também lembra de sua infância esquecida. Com esses boosts, Ren consegue usar o Oragon para atacar o lobo Furry, quicando o dragão na bunda dele repetidas vezes, vencendo a luta. Ao perder, o Salaryman imediatamente muda de personalidade, ficando inofensivo e sem se lembrar do que acabou de acontecer. Claramente, ele estava possuído por algo que, agora, saiu dele. Aoi promete ajudar Ren a melhorar no Monster Strike, fim do episódio 2. Após umas peripécias com o Oragon passando a morar com o Ren, usando um tipo de magia para se camuflar dos não Ren e Aoi, veja como eu separei I Aoi para não falar Yaoi. Os dois vão até a Aoi para conversar e aprendem algumas coisas. Uma sendo que é estranho alguém conseguir invocar o jogo de Monster Strike no mundo real, porque essas lutas só deviam rolar em arenas subterrâneas com hologramas, e que o fato do Oragon se manter no mundo humano também é estranho, já que os monstros costumam sumir após as lutas. Oragon não explica o porquê muito bem, só dizendo que ele é o príncipe do mundo dos monstros e fica por isso mesmo. Também aprendemos que o Strike Ring que a Aoi deu pro Ren pertencia a um cara chamado Haruma, que costumava ser parte de uma equipe de Monster Strike com a Aoi e seu colega de classe Akira, o qual não está nada feliz com essa transferência de anel. É que o Haruma simplesmente se transferiu da escola da noite pro dia, sem explicar nada, o que deixou sérias feridas neste trio. Mas bom, ignoremos isso. Aoi então leva Ren pra tal arena holográfica de Monster Strike e explica pra ele como ela funciona. スマホのモンスターアプリを専用の 4DAR とかってシステムに連動させてるんだって。 4DAR
ODAR ってのは最新の拡張現実のシステムでね、それでああいう風にモンスターとかを実体化してるらしくてさ、モンスターには人工知能とかっていうのが搭載されてるらしいよ。 Brincadeira, ela não sabe como funciona. A questão é que a Aoi quer voltar à vida de competição no Monster Strike e propõe a criação de uma nova equipe com ela, o Ren e mais 2 integrantes, que eles decidem sair para procurar. Mas antes, na saída do shopping onde a arena se situava, eles se veem desafiados por mais 4 jogadores de Monster Strike, com olhos brilhando vermelho, tal qual o Salaryman do começo. Bom, a batalha sinuca de monstros se inicia, com a Aoi invocando seu monstro Fox Metal para lutar, que é só um cara musculoso de máscara, e Ren, após ativar o seu modo levemente mais ruivo, invocando o lobo com cabelo de anime da primeira luta, que eu acho que ele adquiriu ao vencê-la. Eles lutam bravamente, mas ainda assim acabam encurralados e prestes a perder, quando Akira aparece e salva os dois com seu monstro espadachim Edge legal, vencendo a luta, mas ainda se recusando a fazer parte da equipe. Após a luta, numa conversa numa lanchonete, Ren pergunta: já que as lutas são tão perigosas e claramente oferecem risco de vida, por que eles simplesmente não desinstalam o Monster Strike de seus celulares? Oragon responde que eles não podem, porque não! E fica por isso mesmo, o que eu acho meio engraçado. No episódio 7, voltamos à missão de recrutamento. A Aoi tenta fervorosamente recrutar o Akira, mas o rapaz repete que não quer entrar numa equipe sem o Haruma, o que faz a Aoi recorrer ao outro ex-membro da ex-equipe, a brincalhona, avoada e estranha Minami. Eles vão conferir ela lutando na arena e veem que um dos olhos dela está brilhando vermelho. Eles observam a moça para tirarem suas conclusões. バキンバキンに熱すぎるよ。どう考えても変だもん。あれはいつも通りね。やっぱり。 A Aoi tenta então recrutar ela, e Minami não só recusa, como promete que vai destruir a Aoi fora do Monster Strike. Ok. Nossa dupla então resolve perguntar pro pai da Minami, este Arnold Schwarzenegger aqui, o que está rolando com ela. E ele não sabe, só afirma que, normalmente, Minami tem um coração gentil, como demonstrado pelo carinho com que ela cuida das flores de sua finada mãe. É então que um novo personagem, eu não lembro o nome dele, aparece e revela que o ataque da Minami fora do Monster Strike foi via um vídeo de algo que ela postou no YouTube. Nós nunca vemos o que é, mas baseado na reação de todos, parece ser algo bem devasso. あのレベルだと多分コミュニティガイドラインに引っかかって不適切動画として近々削除される上、投稿者である若葉みなみのアカウントは停止される可能性もあるであるぞ。そんなにすごかったの? Logo depois, Minami aparece para se gabar do que fez. いや、みなみ、きっと訳があるんだろう? ないんじゃ O que culmina nela desafiando Ren, Aoi e o novo personagem lá para uma batalha Monster Strike. E, se o trio vencer, ela apaga o vídeo. O monstro da Minami sendo estas gêmeas aqui, e o monstro do novo personagem lá sendo este cara aqui. Lutar eles lutam, luta, e durante a luta, um ataque da Minami quase destrói as flores da mãe dela, e Ren as defende com seu próprio corpo, mostrando um lado heróico genuíno, sem precisar da transformação lá. Eu esqueci de falar, ele não tá transformado porque ele deu o Strike Ring dele pro Akira antes, pra provar que não quer substituir o Haruma. Enfim, nossos heróis vencem, Minami volta ao normal e agradece ao Ren por proteger as flores da mãe, legal. E no fim desse episódio, vemos que o novo menino lá parece que é do mal, eu acho. Bom, depois disso, temos os últimos 2 episódios dessa leva. E não vale a pena resumir tudo o que acontece neles. Minami entra na equipe, faz altas trapalhadas e esquisitices e rola muita confusão, humor e piadas. E no fim, todos tentam extrair mais informações do Oragon sobre a situação toda, sem sucesso. Fim do nosso bloco. Como deu pra ver em vários pontos dessa sinopse, Monster Strike não está muito interessado em contar uma história, tanto quanto está interessado em ser engraçado. Como podemos observar nestas cenas. ここ上野原でのかけがえのない思い出が。レン、そこの砂場でおしっこ漏らしたのよね。マジバカなの？これが初めのストライク。オーラオーラ
オーラオーラオーラオーラ危ねえ、サンズの顔見えた。ほらなんか見えちゃってるしであるぞ。水沢さんが俺のことをさりげなくレーン君と呼び始めたことだ。気がつかなかった君はぜひこの辺りまで戻して改めてご覧いただきたい。俺ももう一度見るつもりだ。南のファーストストライクなんだぞ。ありがたく思え。バッツリー。ボールは友達、ボールは友達。E ele realmente é engraçado, pelo menos eu achei. Monster Strike foi um dos primeiros trabalhos de direção de Kazuya Ichikawa, e um dos que mostrou que ele tem um olho excelente pra comédia. Bem dele, misturando o humor japonês com o humor de fora, e... bom, Monster Strike tem muito disso, o que o destaca forte dos outros Mons. Mas, infelizmente, ele peca no resto. Os personagens não são super apaixonantes, os monstros não são super bem vendidos, as lutas não são super interessantes, e o visual do anime não é nada particularmente impressionante. Sei lá, ele tá na média pra animes Mon, mas dado o formato em que ele foi lançado, eu esperava um pouco mais. Múltiplas vezes nas minhas anotações eu escrevi: queria que o resto do anime tivesse a mesma energia que a comédia. E acho que isso descreve bem o que eu sinto a respeito dele. No mundo ideal, alguém teria feito uma compilação dos momentos mais engraçados de Monster Strike, e eu recomendaria só isso. Mas enfim, se quiserem conferir o anime por conta própria, ele está oficialmente disponível no YouTube, de graça, e também na Crunchyroll se preferirem. Eu não sou muito de anéis, mas ficaria botando e tirando o Strike Ring em momentos de tédio. Talvez até levasse para um evento de anime. Este é mais um caso Dragon Drive em que só o Mon principal tem personalidade, com os demais sendo só bestas desprovidas de inteligência. Eu gosto muito do Oragon, ele é fofinho e engraçado, mas se fosse para escolher um dos outros monstros com base só no design, eu escolheria esta entregadora de pizza peituda. Porque eu amo esse conceito para um Mon, é literalmente só uma humana entregadora de pizza. É só isso. Muito do staff desse anime, incluindo o diretor, seriam mais tarde contratados para fazer o muito controverso reboot de Bakugan. E quando você observa as piadas dele, definitivamente dá pra ver as digitais. Pare de brincadeira, para com isso vocês dois! Ai, que da hora! O que é isso? Ah, e o diretor também dirigiu o Romance Killer da Netflix. Legal, né? Don't like his